Olá, então, povo de Deus, paz e bem. Vamos aqui para a nossa segunda conversa sobre os profetas. E, antes disso, nós estamos sempre reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Como sempre, nós fazemos uma introdução orante, um momento de oração, e eu quero que vocês prestem atenção na letra e na melodia, na canção do que nós vamos ouvir na sequência. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, e o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Entrego-te, meu povo, vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe, deixa a tua casa, porque a terra gritando está. Nada tragas contigo, pois a teu lado eu estarei. Para de lutar, porque meu povo sofrendo está. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz há de meu peito. Bem, para trabalho final de módulo, não sei se os outros professores deram alguma coisa para vocês, mas é sempre recomendado para nós que vocês façam um trabalhinho qualquer com relação ao módulo que está sendo apresentado. Nesse caso, o módulo de profetismo,
Então, qual que é o trabalho? Vocês vão ser profetas aí, quer dizer, vocês já são, talvez não sabiam, mas quando foram batizados, pegaram aí o compromisso de serem profetas, reis e sacerdotes, mas vão ficar nos profetas. E o que vocês vão fazer? Numa folha, uma folha só, não precisa fazer muito mais que isso. Se quiser fazer mais, pode fazer, fica à vontade, mas não precisa não. Uma folha de uma lauda, ser profeta hoje. Então, vê como que é a nossa situação hoje, o que você está vivendo, né? A situação dentro da sua perspectiva, dentro do seu olhar, dentro da sua experiência de vida, como que está a situação social, econômica, religiosa, política, e por aí vai. Então, faz esse olhar seu profético, faz essa narrativa, elogiando, criticando, dando recomendações, lembrando que o profeta sempre dá a recomendação de uma solução, porque ele tem o ouvido conectado com Deus e a língua falando para o povo. Pode fazer em grupo? Pode fazer em grupo, sim. Se quiser fazer sozinho, também não tem problema nenhum. É uma sugestão, se vocês quiserem, porque às vezes tem pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade de escrever, de pensar, então ajunta com outro, faz aí e tal, mas no máximo 3, não mais que isso não é legal. Entregar na primeira semana de setembro, então nós já vamos ter terminado o nosso módulo de profetismo, e a primeira segunda-feira de setembro é 7 de setembro, eu não sei se vocês vão ter aula ou não, por ser feriado, aí tem que ver com a professora, que é a Cleide, né? Mas talvez depois ela comunique com vocês aí. E manda para o meu e-mail, jairofedel59@gmail.com. Pode mandar para o Zap? Pode, mas é preferível que seja no e-mail, porque o e-mail a gente consegue abrir melhor e tal. Não tem dificuldade nenhuma no Zap, mas às vezes é mais complicado para vocês também. Então pode mandar assim no WhatsApp, tá bom? Se preferirem. Eu prefiro no e-mail. Vamos na frente, vamos sequenciando aí, vamos andando. Bem, nós não podemos fugir da Bíblia, até porque ele é um dos pilares aí da nossa igreja, né? Lembra lá, a Sagrada Escritura, o mistério da igreja e a tradição. Por que que ela é Deus falando conosco na nossa língua, ou melhor, na nossa linguagem, no nosso momento naquilo que nós podemos compreender. Bom, lembrando, vamos lembrar um pouquinho, eu sei que vocês já viram isso, mas a Bíblia é o quê? É uma memória de fé. Ela não é um livro de história só, é um livro num sentido da historiografia, mas é a história de um povo à luz da fé, caminhando com Deus. Isso, vocês lembram, foi passado oralmente de geração em geração, até que em determinado momento alguém resolveu escrever, ou isso no papiro, não no papel, né, mas no papiro, e aí até chegar aos nossos dias, e ainda ela é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para nós, num sentido de que dentro dessa palavra, dentro da Sagrada Escritura, existe um projeto de vida, sempre vida, vida plena, vida para todos, não é vida para alguns, não é vida para um único povo. Deus se comunicou com um único povo, escolheu um povo, mas esse povo, ele recebeu também a incumbência de levar essa palavra adiante, distribuir às outras nações, especialmente como o profeta Isaías vai sempre lembrar o seu povo através disso, né? Então, vocês lembram, alguém já deve ter mostrado para vocês que a Bíblia é como uma colcha de retalhos. Um escreve um pedacinho, outro põe um pedacinho, outro põe um dedo ali e tal, e fica essa colcha de retalhos, mas no final, no outro lado, no verso dessa colcha de retalhos, ela é uma única coisa. Então, é só para lembrar que existem várias formações da Sagrada Escritura, cada um no seu tempo, cada um com a sua linguagem, cada um com a sua metodologia, cada um com a sua experiência de vida, vai montando essa colcha e dá essa beleza que é a Sagrada Escritura como mensagem do nosso Deus único.
Bíblia, palavra viva e vivida. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quer dizer, é aquilo que eu falei lá, né? É a experiência de fé, quer dizer, é a vida vivida e depois contada, sempre à luz da fé e sempre na presença ou com a presença do Deus misericordioso e amoroso. Então, o povo viveu essa fé, depois começa a contar isso para as gerações, celebra mais ou menos como se fosse uma liturgia, e depois escreve isso, vai escrevendo, vai passando para o papel. Então, vocês sabem que tem aquela forma de interpretação. Tem o texto, fazer essa análise literária. A época, ou melhor, o tipo de escrita que tem ali. No sentido de escrita, é do gênero literário. Se é uma poesia, se é uma narrativa, se é um fato histórico, como às vezes pode acontecer, mas sempre à luz da fé. E colocar no contexto. Qual que é o contexto? É a época em que se viveu, o momento em que estava se vivendo aquela pessoa, aquele grupo, aquela família, o país, a nação que seja, a tribo. Então, é dentro de um contexto. E aí sim, então, se você faz uma análise dessa revelação, dessa conjunção entre aquilo que é o divino e o humano, que é aí a própria revelação de Deus, então aí nós temos um pretexto. Essa é, muito resumidamente, que vocês já devem ter visto lá em hermenêutica, é a forma correta, não é, de fazer uma análise literária, uma análise histórica e dentro de um projeto ético teológico. Isso tem muito significado na forma como a própria igreja faz a sua interpretação, né? Que nós dizemos que é uma análise crítico-histórica, ou seja, não é a letra pela letra simplesmente, mas é o que está por trás da palavra, aquilo que foi a intenção de quem escreveu de colocar ali. Mas vamos em frente aqui. Então, aí, vocês lembram que existem vários livros dentro da Bíblia, dentro da Sagrada Escritura. O cânon hebraico ele é um pouquinho diferente do nosso cânon latino, como se diz. Né? Vocês têm lá a Torá tem, tanto no cânon hebraico como no nosso, vamos chamar assim, né? No cristão. E aí depois eles separam algumas coisas. Por exemplo, os profetas, que tem o nome de Neviim, começa lá já em Josué. Olha que interessante, né? Josué, aí vem Juízes, aí vem toda aquela relação dos profetas que normalmente nós já estamos habituados a ouvir, Isaías, Jeremias, Amós, de vez em quando a gente ouve, né? Quem mais que a gente às vezes ouve também? Especialmente Isaías, mais ou menos na quaresma, que a gente ouve lá durante na liturgia dominical, como a primeira leitura, especialmente muito próxima da Semana Santa, quando ele narra lá o servo sofredor e alguns outros, de vez em quando, alguma passagenzinha e tal. E o cânon hebraico depois vai chamar de Ketuvim. Ketuvim são os escritos, aqueles outros livros que, obviamente, não estão nos dois anteriores. Interessante que ele considera Jó como escrito, né? Na nossa Bíblia vai estar lá como histórico, e também como, por exemplo, os Salmos eclesiásticos, Provérbios, esses livros estarão como sapienciais. Histórico para nós ali, Ruth, Esther, Crônicas, e aí vai, né? Esdras, Neemias, e por aí vai. Tá bom? Do lado ali, então, vocês têm o rolo da Torá, é assim que se lê nas sinagogas, não se toca com o dedo a leitura, quando está se fazendo a leitura, lembrando que a leitura do cânon hebraico, ou melhor, da Bíblia hebraica, ou da Torá, que seja, dos livros hebraicos, a língua hebraica se lê da direita para a esquerda, diferentemente da nossa aqui, que é da esquerda para a direita. No livro sagrado, como eu já disse, não se toca o dedo.
E são esses rolos mesmo, dessa forma aí, embaladinhas na embalagem ali feita de veludo, um veludo muito rico, muito bem ornado, né? E dependendo da sinagoga, são livros aí que têm às vezes mais de 1 metro de altura, e são muito pesados, né? Mas é uma coisa muito bonita de ver eles rezando com ele, cantando, especialmente os salmos. Quem tiver a oportunidade de um dia visitar uma sinagoga, num culto, né, no Shabat, seria muito interessante. Dentro, então, do livro da Torá, aquele livro tão importante, que é basicamente o centro da Torá, que é o livro do Êxodo, a história que vocês já estão cansados de ouvir, mas nunca é demais repetir, que é quando Deus chama Moisés. Historinha de Moisés, sabe, né? Foi salvo ali pela princesa egípcia e tal. E cresce durante, ele mata um egípcio, tem que fugir, e até quando ele está indo um pouco além mais da onde ele costumava ir, Deus o chama, lá na sarça ardente, e o convoca então para ser o guia, aquele que vai tirar o povo do país da opressão. Vai tirar o povo de Deus, do qual Moisés faz parte, obviamente, da opressão, do regime de opressão, do regime de escravidão que o povo está sofrendo lá no Egito. E isso é de significante importantíssima. Por quê? Porque daí começa, então, uma certa formação como povo. E nós vamos encontrar isso aonde? Já lá no próximo slide, tá bom? Vamos ver. É o Êxodo. O povo hebreu que era escravo, que tinha uma condição social de escravo, é libertado por Deus. Lembra lá as 10 pragas que são manifestadas, narradas no livro do Êxodo, e que, de certa forma, que a foto é atual, é até relativamente atual, mas é do grande fotógrafo brasileiro, Sebastião Salgado, que também mostra aí uma certa forma de êxodo, ou seja, pessoas se deslocando de um local a outro em virtude de, nesse caso aqui, da guerra lá no Sudão, que ele então esteve junto desse povo, que inclusive praticamente ainda existe resquícios de guerra na República do Sudão. Uma pena. Mas ainda, o que isso tem a ver, né? É a mesma condição social, quer dizer, o povo sofrendo, o povo em condições desumanas, quer dizer, nem bicho, né, nem animal vive dessa forma, condições precaríssimas aí para um ser humano, lembrando que são imagem de Deus, do próprio Deus, né? Imago Dei, perdão. Então, no Êxodo, então, o que acontece? Toda a aventura no deserto. E Deus passa, então, vai fazer uma aliança com esse povo. Então, já dá as primeiras normas, as primeiras 10 normas que Deus determina para que haja a criação de uma sociedade igualitária, uma sociedade que exista respeito entre as pessoas, para que haja uma certa ordenação. Então a gente fala 10 mandamentos, mas na verdade é só uma expressão de linguagem, porque são as normas sociais, éticas e sociais aqui, que Deus determina, né? As 3 primeiros da tábua da lei é referente a Deus. Os outros 7 são referentes às pessoas entre si, para criar a sociedade. Então, Deus, em primeiro lugar, a sociedade vai se regendo por essa determinação de Deus, uma aliança que é feita, na verdade, entre o ser humano e Deus, entre a sua criatura e o Criador. E o que é o básico, então, no Decálogo, né, nos 10 mandamentos, aí, nessa determinação ética e social? É o direito e a justiça. O direito à justiça. O direito a dar aquilo que o outro tem necessidade. E justiça é fazer isso de forma equilibrada, de forma
que a quem muito precisa, muito receba, e quem pouco precisa, pouco receba. Isso é justiça. Veja, eu gosto sempre de lembrar do episódio do maná no deserto, lá, quando Deus derrama o maná no deserto. Ele diz que se você pegue a quantidade para a sua família. Então, ele não numera isso, mas ele diz, se você tem 10 pessoas na sua família, pegue para 10 pessoas. Se você tem 2, pegue para 2. Não adianta... Então, veja, isso é justiça. Né? Não adianta o que tem 10 pegar para 10 e o que tem 2 pegar para 10, ou vice-versa. Vai estar sempre sendo injustiça isso. Então, é distribuir de forma de acordo com a necessidade de cada um. Básica. Se a gente espremer os 10 mandamentos, vai sair essas duas palavras aí que estão sempre juntas: direito e justiça. Lembrando que a paz é fruto da justiça. Se não tem paz é porque falta justiça. Isso deve estar sobrando de monte injustiça. É só olhar a nossa volta aqui hoje. E pode olhar agora também. Então, o Pentateuco é essa legislação do direito e da justiça. Os profetas farão esse anúncio da justiça porque eles começam a perceber que está acontecendo injustiças para o povo. Está acontecendo injustiças dentro do povo, e com o povo e para com o povo. Então, onde que eles vão buscar isso? Lá no Pentateuco, lá na Torá. Lá, e como isso também é fruto aí de uma sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. É um dom de Deus a sabedoria. E ela vai direcionando para a justiça, para o direito. Então, como que é esse momento histórico ainda lá começa nas tribos ainda, né? Ser povo de Deus é um novo jeito de você conviver. Nesse conviver, o que são os atributos desse conviver? É a condição socioeconômica que vai uni-los. Então, é aquela, como eu disse antes, quer dizer, quem precisa de muito, tem muito. Quem precisa de pouco, tem pouco. Existe uma certa oposição na criação das cidades-estados. Isso nós vamos ver lá mais para quando vocês estiverem entrando na monarquia, conhecendo lá o livro de Reis e tal, que tem... Quando se passa, na verdade, isso está no livro de Samuel, quando se passa do sistema tribal para um sistema monárquico, e aí começam a criar cidades-estados, e com acumulação de bens, e aí tem todos esses percalços, esses problemas que vão gerar outros problemas. Esse povo experimentaram o êxodo. O que é o êxodo? Né? É a saída, a mudança de vida, na verdade, de um sistema de escravidão para um sistema igualitário, um sistema em que todos são iguais perante a lei, e deveria ser assim. A lei, quando eu digo lei aqui, é de fato seguir os mandamentos de Deus, né, principalmente o Decálogo, mas eles têm essa experiência de serem libertados por Deus. E isso eles não vão esquecer nunca. Nós também não deveríamos esquecer nunca da nossa liberdade e da nossa libertação quando estamos com Deus. E isso, vocês sabem, os judeus celebram essa passagem, esse Pesach, até hoje. Nós também, mas de um outro sentido, né? Da passagem da morte para a vida, e eles celebram da escravidão para a liberdade como povo. Então, é isso que eles experimentam, essa libertação da opressão que viviam lá no Egito, a opressão do faraó, e eventualmente do rei também, né? Então, é essa forte experiência de cada um, de cada uma, que vai sendo registrada oralmente, e isso depois passa por todo um processo histórico de escrita também. Vamos em frente. Então tem a época tribal. O que é a época tribal? É onde ali tem a distribuição normal, todos, é como se fosse, mal comparando, mas como se fosse uma cooperativa.
essa cooperativa, quer dizer, é onde todos têm direito a tudo dentro das suas condições, dentro das suas necessidades. Hoje em dia existe alguma coisa muito semelhante, além da cooperativa, embora a cooperativa existe uma certa hierarquia, né? Cooperativa como nós entendemos aqui no Brasil, porque tem que ter uma diretoria, tem que ter o chefe, tem que ter, enfim, mas de certa forma existe uma certa equanimidade na distribuição dos lucros, vamos dizer assim. Mas o kibbutz, lá em Israel, tem muito disso, né? Claro que existe uma certa organização interna, porque dependendo do que o kibbutz produz e faz, né? Tem alguns kibbutz que vivem de hospedagem, de hospedaria. Eles têm lá a sua plantação, têm a sua colheita, muito do que se come dentro do kibbutz, quando você se hospeda lá, é de origem do próprio local. Inclusive vinhos muito bons. Bom, aí depois disso começa a entrar a monarquia, e aí começa o grande problema. Como se diz, né, uns começam a ter boi, outros não, e aí os outros, uns ficam devendo para os outros têm que trabalhar como escravos, porque não conseguem pagar as dívidas, e a única forma de pagar a dívida e tal. Por isso que lá tem, no livro do Levítico, capítulo 25, tem o grande lance, que é o ano sabático, né? Então, depois de 50 anos menos 1, que vai dar 7 vezes 7, vai dar o ano sabático, que tudo volta aos seus proprietários, mas isso é para outra história. Então, nesse momento, são criados o quê, né? Aí tem os sacerdotes, mas os sacerdotes como classe social. Existiam, obviamente, sacerdotes dentro das tribos, mas aí eles começam a se tornar como classe social. E é um grande problema, porque a princípio deveriam ser os levitas, né? Lembra lá da tribo de Levi? No entanto, eles começam a ser nomeados pelo rei. O rei tem interesses, obviamente, nesse poder do templo, do sagrado, também o rei carnal quer dominar também o povo através da religião. Esse é o grande problema. E aí, como disse antes, quer dizer, aparecem os latifundiários que vão explorando as outras terras e os outros seus, tornando aqueles que eram também proprietários de uma pequena terra, vão tornando-se escravos dele, por causa de um sistema que vai se tornando muito opressor também. Então, se esquece ali da aliança, se esquece do êxodo, se esquece daquela forma de viver e tal. E aí tem, então, o que acontece, né? Nas dominações de terra entre um país e outro, vem o exílio. O que é o exílio? A época em que tanto os assírios no Reino do Norte como os babilônicos no Reino do Sul retiram esse povo da sua terra, especialmente a elite, né? Porque os pobres eles não querem, né? O Nabucodonosor não quer pobre, queria os ricos, os artesãos, os chefes da corte, enfim, para os intelectuais, para enriquecer sua terra, o seu mandato também. E aí o que vai acontecer? Vamos ver na sequência. Os profetas começam a se fazer. Vamos voltar um pouquinho então agora, que eu apresentei ali toda uma evolução histórica, mas o profeta ele tem a função de quê? De pôr a boca no trombone, de reclamar e clamar aos céus a justiça daquilo que ele... porque o profeta é a boca de Deus. Ele fala por Deus, ele ouve Deus e fala por Deus. Então ele clama e reclama justiça e direito. Essa, resumidamente, em pouquíssimas palavras, é a função de um profeta. Reclamar o direito e a justiça. De quem? Do povo, daquele que está sendo oprimido, daquele que sofre a perseguição e por aí vai. Vamos ver. Então vamos ver aqui detalhadamente qual que é a função, se é que pode chamar de função, mas na verdade acaba sendo um dom que Deus
lhe dá, porque ele é escolhido, né, por Deus. Então é quem? É aquele que fala com Deus, consulta a Deus. Consulta o quê? A situação que se vive. Ele tem um pé na história, na vivência do seu povo, e compara com aquilo que Deus lhe reserva, lhe fala. Então ele fala sobre a ação da divindade. Ele tem uma relação íntima com Deus. Né? E aqui ele fala o quê? Em lugar e em nome de Deus, novamente. Revela as coisas ocultas. Ele é um mensageiro da vontade de Deus, enviado por Deus, um enviado de Deus. Ele impulsiona para ele lembra, ele faz o povo lembrar. E quando eu falo povo aqui, não é só o povo no sentido do povo, é o sentido de toda uma ligação com a monarquia, com o rei. Né? E ele o quê? Ele penetra aqui na realidade dos fatos. Então ele tem o pé na sua realidade. Ele está ali vendo a circunstância, a situação do que esse povo está vivendo. Então ele traz sempre alguma coisa na memória. Ele vai sempre lembrar o povo do projeto de Deus, da aliança que foi feita, desde lá no Monte Sinai e até isso. E qual que é o resultado disso tudo? Ele anima a resistência e renova a esperança do povo numa situação nova, num momento novo. Essa, então, seria aquilo que o profeta declara, aquilo que o profeta fala, não por si, mas sempre usando a palavra de Deus, sempre lembrando especialmente o momento do Êxodo, que é aquele grande momento de libertação, e carregando isso para lá na declaração de Deus no seu decálogo, na sua determinação de como uma sociedade que preza o direito e a justiça devem viver. Então vamos começar a ver os profetas mais de perto. Os profetas são divididos em duas partes. Os profetas que nós chamamos de pré-literários e os literários. O que quer dizer o pré-literário? São aqueles profetas que não têm os livros nos seus nomes, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós e outros tantos. Mas eles estão narrados, ou têm as narrativas das suas profecias, no livro, especialmente lá de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Eles são, qual que é basicamente assim, a ação deles? Né? Eles criticam o rei, as atitudes que o rei tem, as atitudes que o rei toma diante do povo, diante da quebra da aliança com Deus, né? Mas eles não criticam a monarquia. O sistema eles acreditam que seja adequado para o povo. É isso interessante, porque depois essa ideia muda. Então eles sugerem o quê? Trocar o rei. Vamos trocar o rei. Seria esse chamado também o primeiro período dos profetas. Né? Depois nós vamos ver com calma ali o segundo e o terceiro período, que vai tratar dos momentos da Assíria, em que a Assíria e a Babilônia invadem tanto o reino do norte como o reino do sul, e depois o período pós-exílico. Vamos dar uma olhadinha aqui quais são esses profetas pré-literários. Então nós temos aí Samuel, que na verdade Samuel ele é uma transição entre o sistema tribal e o sistema de monarquia. Ele é considerado um juiz, é o último juiz, e o primeiro dos profetas. Vocês podem dar uma olhadinha lá no livro 1 Samuel, basicamente o livro todo, de 1 a 25, que vai narrando aí a vida dele, todo o percalço dele, né? A história da mãe muito semelhante à de Ana, inclusive o nome de Ana, mãe de Samuel, também é Ana, a mãe de Maria, mãe de Jesus. E Ana, a avó de Jesus. Mas são histórias muito semelhantes. Assim como também de Isabel. Mas Isabel no sentido da falta da infertilidade dela. Mas isso é outra história. E aí tem outros tantos ali, cada um, vocês tem aí onde está descrito a ação deles, por exemplo, Natã,
e Gad, no reinado de Davi, Aias de Silo também lá no reinado de Salomão, Jeroboão e Roboão. Aí vem outros tantos aí, Simeia, Jeú, Elias, esse Elias, aquele famoso Elias, que nós vimos lá naquela figura anterior, que é da narrativa, de quando ele é arrebatado ao céu numa carruagem de fogo, e deixa então Eliseu como seu herdeiro. Né? E aí tem esse Miqueias relacionado aí em 1 Reis, não é o Miqueias que tem o seu próprio livro também, que é... Então tem o Miqueias, ou Micaias, como queiram, dependendo da tradução, e vai estar como pré-literário e um literário. Né? Vamos aqui na sequência. Então aqui depois tem, então, quais são esses profetas literários? Os profetas literários divididos em duas partes, 3 maiores e 12 menores. Isso não, a classificação aqui maiores e menores não é nem a estatura deles, nem a qualidade deles. É simplesmente pelo tamanho do livro de cada um. Então, Isaías, Jeremias e Ezequiel são os livros que têm maiores números de capítulos. E aí vem os outros menores porque são escritos menores. Né? A ordem que está na Bíblia é essa que vocês estão vendo, mas ela não é uma ordem cronológica. A divisão foi feita justamente como dos textos maiores para os textos menores. Isso não é uma ordem cronológica. Tá bom? Então, os profetas literários, eles vão estar divididos em 3 períodos. Na verdade, o primeiro período ali com relação aos pré-literários, e o segundo período, que vai mais ou menos dos anos 760 ao ano 700, que é a época em que a Assíria é que manda no contexto internacional. Né? Ela que tem aí toda uma influência no mundo conhecido, mas especialmente em Israel, onde ela acaba, de certa forma, invadindo Israel e deportando o povo. Quando eu falar Israel aqui, lembre-se que é do Reino do Norte. Tá? Israel, Reino do Norte, com a sua capital Samaria, e Reino do Sul, Judá, com sua capital Jerusalém. Então, quais são mais ou menos nesse período aí no Reino do Norte? Né? Amós e Oséias. Tá? E no Sul vai estar lá Isaías e Miqueias. Tá? Mas é o primeiro Isaías, aquele Isaías que vai do capítulo 1 ao 39, porque nós vamos ver que tem três Isaías no mesmo livro, mas são os 2 últimos Isaías, separados depois, a partir do capítulo 30 40, são discípulos do primeiro Isaías. Então, o livro de Isaías é dividido em 3 partes, depois nós vamos ver isso com calma. Então, é o primeiro Isaías, que é do capítulo 1 ao 39, que vai estar profetizando no Reino do Sul, mas ele é da corte, mas ele critica não só o rei, mas ele critica também a monarquia, né? Então, eles fazem uma análise muito estrutural da sociedade, o momento em que a sociedade está vivendo, e denunciam isso, né? As injustiças, criticam os reis, os juízes, os sacerdotes, porque esse trio aqui, né, reis, juízes e os sacerdotes, são aqueles que dominam o povo. Um pela corrupção nos julgamentos, o outro pela própria opressão por ser rei, e o poder também religioso que acaba dominando o povo, que é aquilo que Jesus vem esclarecer também. Né? Mas nós vamos chegar lá depois. E vocês vão ver isso melhor depois lá, tanto no Novo Testamento, quando estiver estudando os sinóticos, como cristologia. Né? Embora a cristologia fuja um pouco, mas isso aí eu conto para outra história. Qual é a característica dessas denúncias? Né? Quer dizer, essas injustiças generalizadas, né? A falsa religião, o desrespeito, e a idolatria, que acontece muito ainda, né? O povo ainda não está convencido do Deus único, e um sistema tributário que é opressor,
que vai gerando riqueza para uns e pobreza para muitos. E qual que é a proposta desse período, então? É uma transformação toda, quer dizer, que o Deus, o Senhor todo, que seja ele que governe, que o Deus único que governe. E, obviamente, que então aí é voltar para o sistema tribal, né? Aquele sistema que parece uma cooperativa, que é um sistema de distribuição igualitária dos bens, que não tem proprietários de terra maiores do que menores, não existe latifundiários. Esse que é a grande característica a proposta, na verdade, desses profetas. No terceiro período, que vai mais ou menos dos anos 650 a 570, sempre antes de Cristo, obviamente, né? Quer dizer, a Babilônia começa a dominar a grande parte do mundo então conhecido. Tem uma expressão muito significativa nesse cenário internacional, né? E nesse período existe aí um período de silêncio, né, da profecia. Por quê? Porque todos os profetas foram muito perseguidos e violentados pelos reis. O próprio Isaías também foi, Jeremias teve que fugir, foi para o Egito, embora isso não aconteça, não está no livro, mas ele, pela tradição se conta isso. Né? E desse terceiro período, então, quais são as que se destacam, né, nesse período? Obviamente que tem os outros, mas que tem uma proeminência na sua profecia. E Naum, os profetas menores, né? Abacuque, também um profeta menor, e o próprio Jeremias, que aí sim ele passa num período de pré e pós-exílio, ou melhor, pré e exílio. Tá? Como características também lá, eles têm também dos profetas do segundo período, mas eles são assim, um pouco mais radicais, eles são um pouco mais firmes na sua proposição, porque eles denunciam toda a estrutura do rei, toda a estrutura, o sistema monárquico é denunciado, que é da onde nascem as injustiças sociais, de fato, onde o rei faz o que quer, o templo aprova, né, porque se torna uma religião oficial, e o templo aprova essas medidas aí. E qual que eles denunciam, né? Especialmente a idolatria do Deus. Porque a idolatria aqui no sentido não só de que significa que eles trazem ídolos de fora, embora tragam também, mas o culto é vazio. Né? O culto é vazio, a religião é vazia e isso cria injustiça social, infidelidade à palavra de Deus. E pasmem, né? Nessa época ainda existe o sacrifício de crianças, porque isso eles estão ainda herdando das culturas antigas, lá dos cananeus e por aí vai. Então, qual que é a proposta? Volta ao Deus único. Deus é que deve reinar, Deus é que deve governar. E essa transformação, então, passa pela total destruição da monarquia e do templo. Ora, você já viu quem é que pediu isso também e o que é que aconteceu com ele. Então, os profetas também vão no mesmo caminho, né? Vão no caminho da morte, no caminho da perseguição e de serem sacrificados de alguma forma, ou assassinados, enfim, ou tem que fugir, mas sempre correndo risco de vida. No quarto período, que vai de 570 a 539 a.C., aproximadamente, então exatamente o tempo do exílio babilônico, onde a elite de Judá é levada para a Babilônia. Mas quando a Síria invade o Israel, o Reino do Norte, muitos dos israelitas migram ou fogem para o Reino do Sul. Então aí também tem uma confusão de cultos e de formas de expressar a sua religiosidade. Eles, quem são esses profetas aí dessa época aí que mais se destacam? Abdias e Ezequiel, como Abdias, profeta menor, e Ezequiel,
profeta maior, e aí tem o segundo Isaías, ou Deutero Isaías, que vai do capítulo 40 ao 55, lá do livro de Isaías. Então, já certamente não é o próprio Isaías que escreve, mas alguns dos seus discípulos, alguns da comunidade que o tem como mestre, né? E nesse período de exílio, o que eles acabam tendo que fazer mesmo, né? Ele tem que dar esperança para esse povo. Tem que dar esperança, fazer com que o povo, embora no exílio, não perca a, a, a sua identidade como povo unido, como povo de um Deus único, né? Não se deixar derrotar por isso, né? Inclusive o capítulo 9 de Ezequiel é interessante vocês lerem, né? Ele tem uma coisa muito interessante. E aí tem uma das narrativas do servo sofredor, aquele que é o caco lá da humanidade, né? Mas tem, sobra ali a missão de dar esperança não só para o seu povo, mas para ser a luz das nações. Quer dizer, aí está então que entra a questão de que Deus se manifesta a um povo, elege um povo, mas esse povo deve ser luz das nações, deve levar esse Deus a todas as outras nações. Né? No quinto período, que mais ou menos do ano 539 até o 32 a.C., é a época persa. Então a Pérsia vai dominando também a parte conhecida ali daquela região, e é chamado o período pós-exílio, o pós-exílico. E quem são os profetas aqui importantes? Né? Ageu, Zacarias, Malaquias e Joel, como os profetas menores, eles são muito incisivos nisso. E aí então temos o terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 até o final, no sentido de que ele também são discípulos também de Isaías, mas é discípulos de Isaías que vão se formando nessa comunidade. E aí então formam a terceira parte do livro de Isaías, né? E o que é isso então? É o tempo então marcado para a volta do povo, né? O imperador Ciro ele tem uma concepção diferente de Nabucodonosor, ele permite que os povos, na verdade, retornem para suas terras originárias, mas que sejam vasalos, né? Que eles têm que pagar impostos para ele. Vocês podem voltar, ter a sua religiosidade, ter o seu momento, o seu tempo, que seja. E isso está narrado no livro de Neemias e Esdras, que vai narrar essa volta do exílio. Então, essa época persa, e aí então, o povo voltando para a sua terra. E aí reconstruir o templo, reconstruir a sua vida novamente. Obviamente que não são todos que voltam para a sua terra, não voltam para Israel, muitos gostam do sistema persa de viver, né? Então, a partir daí de 332 até o evento do Novo Testamento, até o evento de Jesus, que na verdade existe um período de silêncio profundo dos profetas, né? Quando os gregos entram na história. Então aí os gregos começam a dominar grande parte do mundo conhecido, Médio Oriente, um pedaço do Oriente, um pouco mais da Europa, na verdade, né? E quais são os profetas então? Especialmente Daniel. Né? Daniel, que é um profeta que está ali. Mas ele tem uma linguagem um pouco diferente dos outros. Ele vai narrando uma história. Quando você lê o livro de Daniel, ele fala de Nabucodonosor, ele fala da Babilônia, mas ele volta no sentido do passado, ele relê o passado para jogar alguma coisa no presente, que é então quando o povo está sofrendo na mão dos gregos, né? Sofrendo no sentido não tanto de escravidão, mas mais de opressão, porque aí, como o povo é vasalo, os reis tem que pagar imposto, então os reis ou os comandantes lá, os políticos que vão administrar essa nova, entre aspas, essa nova nação, o retorno desse povo a Israel, eles são obrigados aí a pagar impostos e tal, e isso obviamente cria um sistema de
opressão no povo. Né? Então, esses aí apresentado os nomes dos profetas maiores e menores e também daqueles pré-literários lá. Nós vamos ver depois com algum detalhe cada um deles. Bom, mas vamos na sequência aqui que o tempo já está correndo muito. Bom, então aqui nós temos uma representação, essas obras lá de Aleijadinho, que está lá na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Um lugar muito bonito, quem puder, se não conhece, vai conhecer, sim, vale a pena. E até porque essas esculturas são em pedra sabão e elas vão... pedra sabão porque elas são muito fáceis de manusear, né? Não é tão dura quanto uma pedra normal que a gente conhece. E ele fez essa escultura que está espalhada até subir a escadaria da igreja de São Francisco, e ele colocou 12 profetas, né? Ele deixou alguns de fora, mas tem lá, eu não sei te dizer agora quais são a ordem que está aí cada um deles, mas eles têm lá Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Abdias, Amós, Jonas, Abacuque e Naum. Então ele mistura aqui um pouquinho dos maiores com os menores e fica essa coisa muito bonita. Quem tiver a oportunidade, não agora na pandemia, obviamente, mas quando tiver aí terminada essa coisa horrorosa, vai fazer um passeio ali, vai conhecer as cidades históricas de Minas, que é riquíssimo, é muito rico mesmo a nossa história. A gente despreza muito a nossa história. Então, estamos encerrando aqui essa parte de hoje. Espero aí que vocês tenham tempo de assistir, de saber, de conhecer aí antes da nossa conversa lá na segunda-feira. E vamos encerrar aí com uma seleção de uma canção que toca muito o nosso coração, uma canção que deve mexer conosco. Na sequência aí. Paz e bem a todos. Eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte, toda fome e inocência dessa gente. É um monstro grande, pisa forte, toda fome e inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não me esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro
viver uma cultura vivere